Hoje nós estamos recebendo aqui o presidente estadual do PMDB, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Júnior Mock. Deputado, feliz 2016 primeiramente, não é? Obrigado pela sua presença aqui no programa Tribuna Livre. E vamos começar falando lá da sua região, a região norte. Devido às fortes chuvas, Coxim e Rio Verde também foram bastante prejudicadas. Qual a situação de momento desses municípios? Bastante preocupante. É um prazer recebê-lo novamente aqui no programa Tribuna Livre pela primeira vez neste ano. Bom dia, bom dia a todos aqueles que nos ouvem. Um prazer, uma satisfação, um bom 2016 para todos nós, um bom dia especial para o Sérgio Cruz. Todos os anos existe essa preocupação. Uns anos a chuva é maior, outros menor. Mas municípios ribeirinhos, eles sempre sofrem mais, né, as consequências das chuvas. E nesse ano, de modo especial, né, a gente tem uma questão aí especial, que é Rio Verde, né, Coxim. Não que a gente esteja acostumado, é que as cheias, elas costumam afetar a população ribeirinha. Nós temos uma parte, né, da cidade em que a área limítrofe, ou a área que margeia o rio Taquari, ela está um pouco abaixo do nível do rio, ou está no mesmo nível do rio. Então, quando subir um pouco a água, obviamente ela atinge essa região. E essa região, é engraçado, ela tem um canal e uma lagoa dentro da cidade. Sim. Então, no mesmo nível do rio. Quando sobe, a água represa da lagoa volta para o rio, e ao voltar também é toda uma região que fica alagada e uma região bem habitada. Então, por conta disso, nós temos invariavelmente, né, não todos os anos, mas quando aumenta a precipitação pluviométrica, quando ela é grande, principalmente nas cabeceiras, o rio Taquari acaba inundando a sua calha, em função também, né, do assoreamento. Ele é um rio que ficou raso, então, na medida que aumenta o volume d'água, a tendência dele é espraiar, é ele achar lugar à água para poder correr. Portanto, a gente em Coxim, eu falo assim, a cada 3 anos, a cada 4 anos, maior ou menor, você acaba tendo uma enchente, ou você acaba causando prejuízo à população que habita ali às margens do rio Taquari. Em Rio Verde, eu falo que é uma situação atípica, porque Rio Verde não tem tanto esses problemas e a gente não tem tanta notícia. Até porque, embora o Rio Verde também atravessa a zona urbana da cidade, mas ele tem uma calha maior. Ele é menor no volume da água, mas ele tem uma calha maior, né? Há uma declividade entre a cidade e o rio maior, e isso faz com que dificilmente ocorra uma enchente na proporção desse ano, que vai atender e afetar diretamente a cidade. Então é uma situação atípica, o volume de água é muito grande, não é só Coxim, Rio Verde, a região norte, mas todo o estado, todas as regiões do estado, aqueles municípios em que a cidade não tem um problema diretamente ligado a um rio que corta a cidade, ela está sofrendo porque enche também, as drenagens não absorvem toda a água, a drenagem urbana, a água ela para, ou ela inunda a rua, ou ela afeta e corta as estradas. Enfim, é um problema que nós estamos sofrendo e que, obviamente, vai depender aí de grandes investimentos e da atenção do poder público, tanto em nível federal, estadual, municipal, numa parceria, na liberação dos recursos que a gente chama aí das reservas de contingência, para poder atender aos prejuízos e principalmente para a cidade voltar, as cidades, né, voltarem à normalidade. Senhor presidente, terminou tendo mais repercussão e até uma atenção especial do governo. O problema é na região sul do estado. Foi a primeira, foi onde os danos foram maiores e tal. Terminou vindo em seguida o problema do norte, né, principalmente de Rio Verde e Coxim. O que o governo está fazendo, né? Está dando a mesma atenção do sul ao norte? Olha, num primeiro momento,
o governo do estado ele se preocupou, uma vez que os danos causados na região sul, eles foram danos principalmente nas estradas, né? Houve um rompimento, inclusive, da estrada federal, da BR-163, que demandou toda uma atenção, e até porque muitos dos produtores, naquela época, muitos não estavam tendo condições de chegar com produtos para suas lavouras, e o governo deu uma atenção especial, esteve lá, formou um QG e deu uma atenção especial na recuperação, pelo menos emergencial, daqueles pontos de estrangulamento em Eldorado, em Naviraí, em alguns outros municípios, inclusive em alguns com erosões, abrindo verdadeiras crateras. Essa foi a atenção. Na região norte, é uma coisa que aconteceu agora, né? Recentemente, mas aí nos últimos dias. Os municípios tomaram as providências, que são a decretação da situação de emergência, o reconhecimento, em cima disso, cada município, a defesa civil de cada um dos municípios, fazerem o que a gente chama do AVADAN, que é a avaliação dos danos provocados e quais são os danos mais emergenciais que precisam ser acudidos. Apresenta-se ao Estado para reconhecimento da situação de emergência, e a partir daí cria-se uma força-tarefa, né, envolvendo o governo do Estado e os municípios. Nós estamos ainda, em relação à região norte, nessa fase de se criar essa situação e o governo fazer o atendimento. O que tem sido feito é o atendimento emergencial, apenas da retirada das famílias, de alocação daquelas que estão realmente nas áreas de risco e podem eminentemente sofrerem os prejuízos em função da enchente, em função da água adentrar as suas residências. Isso tem sido feito pelos municípios. Eu conversei com o prefeito de Coxim, né, e ele me pontuou exatamente isso. Conversei com alguns amigos e conversei em Rio Verde também, mas são situações agora ainda pontuais, emergenciais. Toda essa avaliação, o estrago em relação ao que foi provocado pelas chuvas, estão sendo mensurados e, obviamente, espera-se do governo do Estado. Por enquanto não houve uma ação específica do governo do Estado em relação à região norte, mas é claro que a gente espera também que agora, na sequência, o governo possa estar atendendo. Agora, deputado Júnior Locke, o problema é que hoje 1/3 das cidades do nosso estado decretaram situação de emergência, e aí o senhor falou, precisa de recursos do governo federal, do governo estadual e dos municípios, que não estavam preparados para isso, ou seja, desde 2014, 2013, já sofrendo com relação aos recursos do município, e agora mais esse problema que causa aí, vai ser no ano de 2016, parece de muito aperto financeiro também nesses municípios, né? É verdade, Marquinhos. A grande questão é o seguinte, não é a primeira vez que nós estamos discutindo enchente. Isso ocorre invariavelmente, não vou dizer todos os anos, mas nós não passamos 3, 4 anos sem que a gente tenha um problema em relação à precipitação pluviométrica. E existe, né, uma previsão orçamentária, que são os recursos chamados das reservas de contingência para esse tipo de situação. Infelizmente, uma questão é a previsão orçamentária, a outra é você ter a disponibilidade financeira. Então é preciso, obviamente, que o poder público, o Estado, quando eu digo Estado, não é a figura do Estado, mas do poder público, tanto em níveis federal, estadual e municipal, realmente poderem estar se precavendo orçamentário e financeiramente para esse tipo de situação. Ótimo, o ano que não aconteceu, acumula para o ano seguinte, porque às vezes não aconteceu em um ano, vai acontecer no outro, pior, numa situação maior, e ao mesmo tempo ir tomando medidas de prevenção. Se você sabe os pontos de alagamento, se você sabe onde são os principais problemas que corriqueiramente acontecem e afetam a população. Então nós temos que ter medidas preventivas, primeiro de retirada, né, dessas áreas, de desapropriação, de impedir que as pessoas voltem a residir, a estar nesses locais que são áreas de risco. A Defesa Civil no Estado, ela sabe e conhece todas as áreas de risco dos municípios. Ela tem a obrigação, na verdade, de conhecer. Cada município cria
a sua defesa civil. Lá tem uma equipezinha, pequena ou grande, mas tem uma equipezinha para isso, que avalia todas essas situações. Então, ótimo. Aqueles que ainda não têm, aconteceu esse ano, sabem evidentemente os problemas, e antes da temporada de chuva, as chuvas ocorrem, nós sabemos, sempre nesse período. Né? Entre o mês de novembro até o mês de fevereiro, até o mês de março, é o período de regime de chuvas, né? de chuvas intensas. Menor, mas é o período que nós temos mais precipitação. Então, o poder público tem que se precaver. Nós temos que ter ações preventivas. E, nas situações que ultrapassam os limites da normalidade, daquilo que eventualmente está acontecendo, nós temos os recursos da reserva de contingência para atender o que se denomina realmente situação de emergência. Então, se não houver isso, nós vamos todos os anos estar aqui, uma hora numa cidade, outra hora na outra, porque a precipitação foi maior numa ou na outra, mas nós estaremos aqui discutindo esses problemas. Presidente, mudando um pouco de assunto, este ano é um ano eleitoral, ano de eleição em todos os municípios, e cada deputado aí na Assembleia Legislativa tem 2, 3, 4 municípios que ali, né, tem interesse direto, que são os redutos eleitorais. Como vai ser a sessão legislativa de 2016 com a eleição? Muda alguma coisa? Sérgio, não muda nada. Eu me recordo, há 4 anos atrás, não houve em nenhum momento paralisação e prejuízo dos trabalhos da Assembleia Legislativa. Até porque as ações diretas na Assembleia acontecem durante o expediente, durante a semana. E a ação sua nos municípios, você pode conciliá-las, né, para ser, e normalmente ocorre à noite. Né, normalmente ocorre quando as reuniões, os comícios, onde é chamada a presença normalmente da autoridade, do deputado, é nesses horários fora do expediente normal de trabalho. Então eu entendo que isso não vai e não pode prejudicar, né, o andamento normal dos trabalhos da Assembleia Legislativa. Os deputados todos têm essa consciência e com certeza terão a responsabilidade de nós conduzirmos, né, o nosso trabalho, a nossa ação parlamentar, independente do processo eleitoral que ocorre nos municípios. Lembrando que, além disso, esse ano nós teremos uma campanha eleitoral bem reduzida. Serão 45 dias de campanha eleitoral tão somente. Então, portanto, isso, inclusive, contribui para que a Assembleia não seja afetada pelas eleições municipais. Do ponto de vista partidário, deputado, essa redução do tempo de campanha é bom ou é ruim? Eu acho bom. Eu acho que, primeiro ponto é que nós vamos reduzir muito as despesas e, obviamente, com isso você reduz as possibilidades aí que a gente vê, né, que a gente constata em tudo isso aí que está acontecendo, dos problemas, dos acordos pré-eleitorais, né, do envolvimento muito grande dos recursos nas campanhas eleitorais. Esse eu acho que é um ponto específico. Segundo, o candidato, aquele candidato que tem um trabalho realizado, né, aquele candidato tanto faz o que está no exercício do mandato público quanto aquele que não está, mas tem um trabalho comunitário que a comunidade conhece, né, ele tem uma vantagem maior. Por quê? Porque a população conhece mais ele, a população tem um acesso maior. Então eu acho que é tempo suficiente para que ele, tendo a sua base constituída, né, representando uma categoria, representando uma classe, ou mesmo exercendo um mandato público e tendo exercido bem esse mandato e busca um outro mandato, ou mesmo uma reeleição, ele tenha a possibilidade de se eleger nos 45 dias que lhe serão concedidos para a campanha eleitoral. E com relação às mudanças na campanha agora de 2016, principalmente doação de campanha, né? A proibição de pessoa jurídica fazer a doação, agora apenas pessoa física, o que é que muda e o que de repente prejudica? O senhor acredita que isso prejudica na eleição? Não. Acho que também ajuda. Eu fui amplamente favorável. Acho que era uma das formas. A gente vai começar. Nós estamos aprendendo de novo a fazer. Nós temos que começar a fazer campanha eleitoral de forma diferente. Pé no chão,
olho no olho, né? Pegar na mão, olhar para a pessoa, assumir compromisso. Então, acho que a campanha, nós vamos reaprender a fazer campanha eleitoral igual era há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Nós vamos reaprender. Então, esse é um processo de reaprendizado. As campanhas perderam seu foco, o dinheiro passou a ser uma coisa fundamental no processo eleitoral, não era o trabalho, mas muito mais a estrutura de campanha que se tinha para vencer um processo eleitoral, as estruturas de marketing, aquilo que se vendia, e nós vamos ter que reaprender. O momento é outro, eu acho que isso é importante. Eu penso que é um processo que nós vamos levar um certo tempo, num primeiro momento, porque nós estamos acostumados a um tipo de campanha e será outro, né? Então nós vamos estar reaprendendo, mas é um processo que eu acho que vai valer a pena. Ao longo do tempo nós vamos ver que é extremamente positivo para a política nacional, para a política brasileira. Mas, presidente, da última vez que o senhor esteve aqui, o senhor fez um balanço, né, do PMDB na eleição de 2016, falou da eleição, possibilidade de candidato em Campo Grande. Continua como estava ou já evoluiu? Nós teremos, Sérgio, nós já temos marcada uma reunião, a primeira reunião da Comissão Executiva para o dia 15 de fevereiro. Né? Deixar passar o Carnaval, na segunda-feira seguinte, dia 15 de fevereiro, nós teremos a primeira reunião. Nessa reunião, nós já estamos iniciando um trabalho para identificação. Primeiro, nós estamos fazendo uma radiografia do PMDB em todo o Estado, onde é que nós temos candidaturas consolidadas, né? Onde é que nós temos candidaturas potenciais e onde é que nós precisamos ter candidatura e nós não temos nem consolidado nem potencial. Então nós precisamos ir buscar e resolver isso. Então eu tenho dito que o mês de março é o mês que o PMDB e as lideranças políticas, cada uma nas suas bases, terão que fazer esse trabalho. Quando eu digo as lideranças, o que nós queremos é chegar no final de março, né, com a apresentação desse trabalho. Então nós vamos dividir o ex-governador André, mais aqueles que têm base eleitoral consolidada dentro de Campo Grande. Eles terão a responsabilidade de trabalhar isso ao longo do mês de março, para que a gente possa consolidar, né, e ter um nome que estabeleça um consenso mínimo dentro do PMDB e nós possamos, até o início do mês de abril, estar com esse nome, e é em cima desse nome que nós vamos trabalhar. Uma coisa é certa, o PMDB terá candidato a prefeito na capital. Por quê? Não se admite, numa eleição que tem uma grande possibilidade de ser uma eleição de 2 turnos, com um partido do tamanho que é o PMDB, de um partido que tem toda uma história, um legado junto à capital do Estado, não ter uma candidatura, não apresentar um candidato ao processo eleitoral. Então nós teremos candidatura própria. Então esse trabalho que nós, dia 15, nós estamos já trabalhando internamente para apresentar e ser aprovado pela executiva do partido, é nesse sentido, para que a gente possa chegar ao final de março, dia 2 de abril, que é o último prazo para filiações, né, para a gente receber lideranças e filiações, nós estejamos principalmente nas principais cidades do Estado, nas 10 principais cidades, com o nosso caminho direcionado, com o nosso caminho definido. É isso que nós queremos. Bem, o senhor falou em 10 cidades, Mato Grosso do Sul, 79 municípios, tirando essas 10, são 69. Dessas 69, quantas o PMDB acredita em candidatura própria? Aproximadamente em torno de 30. Hoje nós podemos afirmar que em 40 municípios o PMDB terá o nome à disposição da população, candidaturas a prefeito. Sendo muito claro que a nossa intenção era ter uns 79 municípios. A gente sabe que isso, em função da realidade local, não é possível. Em alguns municípios o PMDB já tem uma parceria com outros partidos, com outras legendas, e a gente tem que respeitar as peculiaridades locais. Inclusive Coxim, né? Inclusive Coxim. Então hoje dificilmente... A tendência do PMDB lá é apoiar o atual prefeito? A tendência do PMDB é continuar junto com
municipal já apoiou, tem o vice-prefeito junto, né? Existe uma parceria com o atual prefeito e a gente está discutindo isso com o PSB, que é o partido do atual prefeito, o prefeito Aloysio, junto com as lideranças do PSB, as lideranças do PMDB, e também nós estamos discutindo isso junto com o PSDB, com o governo, ver se a gente forma um amplo leque aí dentro da coligação para que a gente possa ter uma candidatura fortalecida e com chances de vencer o processo eleitoral. O professor Bira. O Bira deve, né, tudo indica, deve novamente ser o candidato agora pelo PDT. E para encerrarmos, quando é que retorna a Assembleia, os trabalhos, né, na Assembleia Legislativa? A Assembleia retoma as suas atividades no próximo dia 2. Quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, desejar novamente um feliz 2016, de muito trabalho aqui para Mato Grosso do Sul, e que nós possamos realmente, nesse ano de 2016, conseguir aí, com que os deputados representem aí cada um o seu município, a sua região, que nós possamos conseguir, juntamente com o governo de Mato Grosso do Sul, coisas boas aqui para o nosso Mato Grosso do Sul, deputado. Com certeza, Marquinhos, essa é a nossa expectativa, temos esse objetivo, queremos retomar as atividades no dia 2 já com uma série de ações, aquelas importantes e que ao final do ano, obviamente, foram suspensas pela paralisação dos trabalhos legislativos, e implementar outras na parceria, obviamente, com o Poder Executivo, para que a população realmente seja a grande beneficiária das ações do Poder Público. Esperamos poder honrar, né, e dignificar a confiança que recebemos de toda a população de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus nos abençoe a todos.